vocês estão ouvindo Franz Joseph Haydn, um concerto número 1 para cello. Estamos aqui com o nosso programa, na nossa madrugada astral, lembrando que Haydn foi e é esse mentor que acompanha o nosso trabalho, e você vai poder colocar um copo com água ou na cabeceira da sua cama, onde você estiver na hora de deitar, para que você, ao acordar, possa tomar essa água que vai ser transformada naquele remédio, naquele fluido, naquela energia que você mais estiver necessitando de receber nesta noite, no dia de hoje. Estamos aqui com mais um programa. Eu trouxe hoje um assunto interessante que vem aparecendo para mim durante toda essa semana, esse mês especificamente, e conversando com os pacientes, com os colegas, a gente sabe que ele é recorrente para muita gente, e deve ser para você também, que é aquela questão de como você está lidando com o seu tempo. Ah, Deus, mas vai falar sobre o tempo? Importantíssimo, porque hoje o tempo é a coisa mais preciosa que temos na atualidade, né? E essa relatividade do tempo, que maluquice é essa? Então, resolvi trazer esse tema para a gente tomar consciência de algumas coisas. A primeira delas é que o tempo faz parte da quarta dimensão. E nós estamos num movimento de transição planetária, todo mundo falando, né? Nós estamos aqui na terceira dimensão e vamos para a quinta dimensão. E o que fica no meio do sanduíche? A quarta dimensão, que é o espaço-tempo, né? Então, a gente vem conquistando essa transição, porque, assim, nós estamos já, o espaço vai sendo galgado. Hoje em dia você tem, antigamente para você ir de um lugar para o outro, você ia a pé, você ia no lombo de um animal, você ia, né, nos primeiros automóveis, o primeiro, né, de carroça primeiro, e assim vai indo. Hoje você pega um avião supersônico e você é capaz de dar a volta no planeta em um dia, né, em algumas horas. Então a gente foi conquistando o domínio desse espaço. Hoje, com as redes sociais, né, com a web, com toda essa tecnologia, a gente está, ao mesmo tempo, online no mundo inteiro, no planeta inteiro. Então, a distância deixou de ser um problema, né? Está diminuindo essa questão com a distância. E a mesma coisa está acontecendo com o tempo. Então, assim, a gente sabe que para a gente chegar na quinta dimensão, nós vamos ter que acabar com esse tempo. Então, a gente aprendeu na nossa dimensão que passado, presente, futuro ficava numa linha do tempo, né? O que veio antes, o que está acontecendo agora, o que vem depois. E a gente vem estudando, a física hoje já sabe que passado, presente, futuro está acontecendo ao mesmo tempo. Então, o que está acontecendo, né? Somente o domínio que a gente tem sobre o tempo é no momento presente, é o aqui e agora. Eu brinco com meus pacientes, eu falo, gente que está muito acelerada ou muito atrasada em relação ao tempo, olha para o pé, olha para o seu pé e fala, opa, eu estou aqui e no agora, no presente momento, né? O momento presente, que é onde a gente tem o controle, onde a gente tem o poder, onde a gente pode mobilizar as energias para realizar, onde a gente tem o nosso poder de criação com o Criador. Então, a gente precisa entender um pouco aonde a gente está, onde a gente se encontra nesse momento. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, com as questões do apego do passado, né? Tem muita gente que não deixa o passado ir. Eu quero guardar aquela memória, eu quero guardar aquele objeto, eu quero ter a lembrança daquela pessoa. Então, a gente fica preso nas lembranças e nas memórias das coisas que já foram, já passaram, já não existem mais. A gente já não tem mais o controle sobre o que acontece lá.
É o tempo que já não existe mais. Então, no presente, isso já não existe. Ficou numa memória, numa lembrança. E o que eu vou trazer, né, essa manutenção dessa memória, gasta uma energia e muitas vezes traz sofrimento, muitas vezes mexe com o nosso campo emocional, com o nosso campo energético. A gente perde muita energia sustentando uma memória de alguma coisa que já não existe. E, ao mesmo tempo, se eu for me projetar para o futuro, eu começo a viver um devaneio, uma ideia, alguma coisa do meu campo mental que ainda não aconteceu. Então, não é realidade. Mas o nosso cérebro, né, a hora que a gente lança uma imagem para ele não diferencia o que é real e o que é imaginário. Então, aquilo passa a ser uma verdade dentro de nós. E aí vai gerando ansiedade, vai gerando uma aceleração do que vai acontecer. Eu quero estar no controle do que está acontecendo e o que vai acontecer lá naquele futuro, o que é muito ruim. E também tira a gente do nosso foco do presente, tira um desgaste energético para manter aquela ideia, aquela criação mental que você provocou e aquilo sendo sustentado, né? E aí o que acontece? A gente não consegue acompanhar as coisas no seu devido tempo. Então, as pessoas estão vivendo o passado, onde eu fico alimentando aquela lembrança, aquela memória emocional, aquela emoção que eu sentia com aquela pessoa, e eu estou preso lá, né? Então, sempre aquela emoção do passado era melhor. Nossa, acho que você já deve ter conversado com alguém que fala assim, mas no meu tempo isso era muito melhor. Mas lá em tal ano tal, aquilo era melhor, tudo era melhor, porque ele ficou preso na lembrança daquela memória daquilo que já passou. E por que não construir memórias presentes para trazer aquela mesma sensação? A gente está deixando de viver o presente, gente. E aí, quando você já viu, fala, nossa, passou um ano. Nossa, passaram 3 anos. Nem parece. Por quê? Porque a gente não está vivendo o presente, né? Então, a gente fica entendendo assim, fala, nossa, o tempo já não é mais o mesmo. Todo mundo já deve ter passado pela sensação de que, nossa, passou muito rápido, esse ano voou, o dia parece que não tem mais 24 horas. E não tem mesmo. A ciência já comprovou que, pela relatividade dessa aceleração do tempo, o dia de 24 estava em 18 e já deve estar em 15 horas. Só que a gente não deixa de fazer as atividades que a gente precisa. E o que acontece? Eu vou colocando cada vez mais atividades no meu dia. Agora é o famoso tem que, né? Tem o que, tem o que, tem o que. A gente cria necessidades cada vez mais, né? Estamos criando necessidades que antigamente a gente não tinha. Estamos sendo exigidos pela sociedade, pela tecnologia, uma aceleração absurda. Então, antigamente, eu que sou professora, né, dava aula, nossa, 1h30 de aula, tranquilamente. Hoje, falar, olha, as aulinhas que você vai gravar, no máximo 12 minutos. Como passar um conteúdo importante em 12 minutos? Então, você vai ter que espremer o que você falava em 1h30 em 12 minutos. E se você vai fazer uma apresentação numa rede social, é menos de 1 minuto. Então, você tem que agora processar, né? Passar conteúdo numa aceleração. E o nosso cérebro, ele tem que trabalhar numa velocidade que não é natural para absorver uma quantidade de informações nos dias de hoje, que também ele não dá conta de processar. E o que a gente faz com todo esse lixo que a gente, né, tem esse contato todo dia? Né? O que a gente faz com essa quantidade de informação que a gente não consegue dar conta? Então, eu trouxe essa questão do tempo porque, assim, hoje em dia, pelo menos no consultório, a gente vê muita gente com problemas de ansiedade, né? É o mal do século, eu coloco assim. A ansiedade, gente, crianças com ansiedade. E com ansiedade, assim, bem graves, né? Com sintomas, eu tenho conversado com médicos, com pediatras,
Então, já num processo que às vezes tem que tomar medicação por causa do nível da ansiedade que a criança está. E a ansiedade, ela tem muito a ver com o que eu quero que aconteça no futuro. Então, eu tenho medo do que aquilo que eu quero que aconteça não aconteça. Olha que maluco. Só que a gente não tem controle do que vai acontecer, porque nós estamos no presente e a gente quer já saber o que vai acontecer no futuro, o futuro que ainda é uma coisa que não aconteceu. E para acontecer aquilo, tantos outros fatores podem estar no meio do caminho. Então a gente sofre por uma antecipação de querer que aconteça uma coisa que a gente não tem controle nenhum de que vai acontecer. E nós estamos sofrendo com isso. Tendo que tomar medicamento, gente sem conseguir dormir, sem conseguir respirar, sem conseguir entrar em contato consigo mesmo. Então, a gente tem que começar a trazer o nosso foco novamente para o momento presente, gente. E isso não é de agora que a gente sabe, né? Tem um livro chamado O Presente Precioso. A minha avó me deu de presente, olha como ele é antigo, né? De Spencer Johnson. Que ele fala o presente precioso. E todo mundo achando que é algum presente que ele vai receber. Não, o presente precioso é o presente. E a gente precisa começar a tomar consciência de quão precioso é este presente, que é o que vai nos trazer o poder de realização. Então, a gente só sente que viveu a vida quando a gente está com o pezinho, a nossa mente, o nosso coração, o foco de atenção, a nossa consciência neste momento presente. Então, 2 minutos para frente já é futuro. O que passou há 5 minutos atrás já é passado. Então, a hora que a gente traz a nossa consciência para o momento presente, a gente ganha o poder de realização, o poder de criar, o poder de atuar sobre as coisas que estão acontecendo nesse momento, para transformar. Somente no momento presente eu tenho o poder de mobilizar os elementos da natureza, aí falando, né, em termos mais magísticos, a gente transformar, usar os elementos presentes para que se realize aquilo que eu quero que aconteça. Eu tenho esse poder no momento presente. Passou para o futuro já, e o passado também já não dá para mudar. Então, a gente precisa tomar essa consciência, né? De quanto a gente consegue mobilizar e realizar. E as pessoas falando, eu não consigo mudar isso, eu não consigo. Vamos ver, só mexer em coisa do passado? Não adianta. Só ficar fazendo projetos para o futuro sem ter a força do presente atuando, também não resolve. Então, é uma questão que a gente vai trabalhar esses domínios, né? Em alquimia, a gente tem o que eles chamam de momentum. O que é o momentum? É aquele momento presente onde a pessoa está com o poder dela, onde está naquele momento com as forças da natureza na situação que está. Então, a lua como estava, o sol onde está, qual é a época do ano, qual é a outra pessoa, o estado da outra pessoa, o mapa da outra pessoa. Você encontra pessoas, tem uma sincronicidade entre os elementos da natureza, entre aquilo que você quer, a sua criação, seu poder criativo, entre aquilo que a natureza quer, o que Deus criou, né? Aquilo que vai, e a gente vai entrando em sincronicidade. É um momentum. Nada é por acaso, acaso não existe. Então, por que eu fui encontrar aquela pessoa naquele dia, naquele lugar, daquela forma, com o sol daquele jeito, naquela época, naquele horário? Então, a gente precisa entender que existem muitos fatores, mas que a força de realização e a força dessa mudança, de você conseguir mexer o caldeirão e fazer a transformação que a gente precisa, está no momento presente. E para que eu estou falando sobre tudo isso? Porque nós estamos num momento de transição. Nós estamos precisando fazer essas transformações. Nós precisamos tomar consciência de que a gente só cuidando do passado não vai resolver. A gente só planejando mentalmente o futuro também não. E esse tempo, essa relatividade do tempo,
é essa coisa de você colocar tudo numa linha do que veio antes, o agora, o depois, vai desaparecer. Então a gente vê, como eu consigo entrar na quinta dimensão? Como eu consigo colocar, né, o meu padrão vibratório, o meu DNA, transmuto isso, aquilo. Se a gente não tiver essa conexão e esse desvincular do tempo, a gente não consegue. Então precisa treino. É o que eu falo, nós temos que treinar se desapegar do tempo, porque o tempo é relativo. Tem horas que você está naquele trânsito horroroso e fala, não vou chegar nunca. E daqui a pouco, chegou. Tem horas que você fala, nossa, como é que eu vim parar aqui? Ficou 1h30 que você nem percebeu e a coisa aconteceu. E a gente, onde está o nosso nível de consciência? Quando a gente amplia a nossa consciência, a gente quebra a barreira do tempo e do espaço. Eu posso, através da meditação, ir daqui para o Japão em 1 segundo. Eu quebrei a barreira do tempo e do espaço. Estou com a minha consciência atuando lá, enxergando, vendo o que está acontecendo no Japão. E nós precisamos começar a fazer esse treino, esse desvincular. Então, como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, o aqui e agora. Quanto mais passado, mais longe, mais apegado, mais coisas que a gente vai trazendo desnecessárias. A gente tem que se livrar dessa mochila do passado. Quanto mais eu quero saber o que vai acontecer daqui 10 anos, 15 anos, eu não consigo planejar daqui a 5 minutos a minha vida, né? E a gente sabe que essas grandes mudanças planetárias que estão acontecendo tá tirando todo mundo do eixo. A gente sabe que a gente já teve um chacoalhão aí, tirou todo mundo o piso, né? O chão de muita gente. Falava, não, isso estava tudo certinho. Aí vem a natureza, tira você desse lugar, chacoalha tudo, puxa o tapete, fala, bom, e agora, né? Onde eu estou? Em que eu estou alicerçado? Então, a gente precisa aprender. É o que eu ensino para os alunos. Todo dia, olha para o pé. Eu estou aqui e agora. O que eu posso realizar? Porque eu estou com todo o poder de realização nesse momento, neste minuto, na minha mão. Por isso, a gente tem que planejar, sim, o que eu quero realizar. Porque quando vem o momento presente da realização, eu estou plena, eu estou inteira, eu estou com a minha consciência ali. E é isso que vai fazer a gente ter o poder de realizar. Então, não adianta, né? Muita leitura, muita informação. É importante, Não estou dizendo que não. Mas não pode ficar só nisso. E também a gente tem que ter o tempo e o equilíbrio de processar isso dentro da gente. Porque nós não vamos nunca ter um HD tão grande quanto o do Google, quanto o nosso cérebro. Até tem, mas com informações de uma outra maneira de processar. O nosso processador, ele vem e capta aquilo em forma de energia. E a gente está tentando racionalizar essas informações, porque hoje em dia informação e energia já são sinônimos, né? A gente fala pacote de informação, quantum de informação, não é mais de energia. E a gente precisa entender, então, de que forma vamos processar. Então, muitas vezes, menos é mais. Menos é mais. Por que eu preciso fazer 10 cursos? Faça um bem feito. Por que eu tenho que estudar, ler tantos livros? Leia um, mas coloque aquilo em prática. Use o que você aprendeu no seu dia a dia. Então, o que eu absorvi de informação, eu preciso colocá-la aquilo em prática, senão vira um desequilíbrio dentro de mim se eu não processar. Vira um lixo mental. E isso vai para a sua aura, isso vai trazer desequilíbrio. Isso é tema aí para a gente discutir num outro programa, porque é muita informação. Então, assim, nós temos que processar equilibradamente a quantidade de informação que a gente consegue processar. O nosso cérebro cria esse campo, nosso campo mental tem um campo específico e a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, nada de trazer coisas do passado que a gente não pode carregar, nada de ficar criando fantasias e elucubrações que a gente ainda não tem o controle, e esse medo de não ter o controle de que aconteça o que você quer vai trazendo essa aflição, né? Essa ansiedade, gerando pânico muitas vezes, gerando outros sintomas decorrentes disso, né? Fica sem dormir, insônia, enfim.
para que a gente possa estar em equilíbrio. Então, a respiração é importante, a meditação é importante, o aqui e agora é importante. E a gente ficar do nosso tamanho, não querer carregar um mundo maior do que a gente dá conta, que é o que essas necessidades aí do planeta como um todo, né, desse volume de informação, dessas redes sociais que mostram sempre que você tem que ter tudo a mais do que você tem, e a gente começa a se achar incompetente porque não acompanha o ritmo disso, né? Tem que ficar bilionário, tem que fazer 50 faculdades, tem que fazer, né, dar conta disso, daquilo, então ser um super-homem, uma super-mulher. Gente, menos. Isso está tirando a saúde do ser humano. Nós temos que entender que nós estamos no meio dessa transição, muita coisa ainda não está definida, mas se a gente não estiver o equilíbrio, né, o que eu falo, o caminho do meio, respira, o caminho do meio, o ritmo da natureza, nós somos natureza, temos que respeitar o nosso ritmo para ficar no equilíbrio e não adoecer. Então, esse era o recado, a gente mexer com o tempo, entender que nós precisamos acabar com o espaço e o tempo, porque essa dimensão nós vamos ter que ir para a próxima, né? Nós temos que estar na 5ª dimensão. E para a gente atingir isso, temos que fazer esse nosso trabalho. Por isso o desapego, por isso esse momento presente importantíssimo, por isso essa transformação, esse controle sobre a sua cabeça, porque se você não está no controle, quem está? Né? Eu não controlo os pensamentos. Se você não está no controle, quem está? E para isso vamos usando recursos. E aqui eu estou trazendo para vocês as músicas de Haydn, que já foi comprovado cientificamente que as músicas dele fazem essa conexão nossa com o plano espiritual, com essas irradiações crísticas divinas, e a gente pode entrar numa frequência e numa vibração que vai trazer a cura, vai trazer essa paz interior, vai trazer esse entendimento, essa evolução que a gente precisa, a tomada de consciência. Então é isso. Fiquem um pouquinho aí com as músicas de Haydn. Vocês vão colocar, né, o copinho com água e beber água a hora que acordarem. Muitas vibrações. Vamos entrar nessa sintonia, nessa harmonização que a espiritualidade traz e a natureza traz para todos nós. Boa semana e até o nosso próximo programa.